Você já parou para pensar se está orando da maneira certa? E se eu te dissesse que existe algo sobre falar com Deus que a maioria das pessoas não sabe? Quantas vezes você se pegou orando, mas sentindo que suas palavras não passavam do teto? Talvez você ache que falta eloquência ou que precisa de rituais elaborados para ser ouvido. Mas aqui está o choque. Jesus nos ensina que a verdadeira conexão com Deus não depende de longos discursos, mas de algo muito mais profundo que quase ninguém fala. Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar nos segredos que Jesus revelou sobre como orar de forma poderosa e transformadora. Você vai descobrir como romper barreiras espirituais, desbloquear respostas divinas e experimentar uma intimidade com Deus como nunca antes. A questão é: você está pronto para entender o que talvez esteja impedindo suas orações de serem ouvidas? A importância da sinceridade e humildade na oração. A comunicação com Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, começa com sinceridade e humildade. No Sermão da Montanha, Jesus denunciou aqueles que oram apenas para serem vistos, afirmando: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens." Mateus 6:5. Isso nos ensina que a oração verdadeira é íntima e pessoal, não uma exibição pública de religiosidade. Quantas vezes nos pegamos fazendo orações automáticas sem realmente refletir sobre nossas palavras? Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. Ele não busca frases bonitas, mas corações quebrantados. Para exemplificar, imagine uma criança que corre ao pai, não com palavras perfeitas, mas com sinceridade e necessidade genuína. Esse é o modelo que Jesus nos ensina. Ele não deseja uma performance, mas sim a vulnerabilidade que brota de um coração humilde. Afinal, a oração não é para impressionar quem está ao redor, mas para alcançar o coração do Pai. Será que, ao orarmos, estamos verdadeiramente buscando a Deus? Ou apenas tentando cumprir uma obrigação religiosa? Esse é um ponto crucial para refletirmos. Jesus revela algo revolucionário aqui. O verdadeiro poder da oração está em sua autenticidade. Se quisermos nos comunicar de forma eficaz com Deus, precisamos nos despir de qualquer orgulho ou vaidade. A chave é lembrar que Deus não se impressiona com palavras floreadas, mas com a transparência de nossos corações. Contudo, há um aspecto ainda mais profundo na oração, algo que poucos entendem e que Jesus também destacou. Oração em secreto. Construindo uma relação íntima com Deus. Jesus ensina que a verdadeira conexão com Deus ocorre no secreto, longe de distrações e olhos curiosos. Ele declara: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará." Mateus 6:6. Isso nos mostra que a oração é uma conversa íntima, um momento de profundo encontro com o Criador. É nesse lugar reservado que podemos despir nossa alma sem medo de julgamentos. Afinal, como seria possível abrir o coração se estivéssemos preocupados com a opinião alheia? Imagine como seria escolher um espaço em casa onde você pudesse se isolar por alguns minutos diariamente, sem interrupções, para falar com Deus. Pode ser um quarto, um cantinho no jardim ou até mesmo o carro. O essencial é que esse momento seja apenas entre você e Ele. Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. Ele valoriza mais a qualidade do que a quantidade de nossas palavras, desde que elas sejam ditas de coração aberto e em um espaço de verdadeira conexão. Esse ensino nos desafia a avaliar como estamos conduzindo nossa vida de oração. Será que estamos buscando espaços de intimidade com Deus ou permitindo que nossas orações sejam abafadas pelo ruído da rotina? A prática de orar em secreto não apenas fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a ouvir a voz de Deus com mais clareza.
algo que, como Jesus demonstrou, é essencial para uma vida espiritual plena. Evitando vãs repetições, a oração deve ser significativa. Jesus nos alerta contra o uso de palavras vazias e repetitivas na oração, ensinando: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. Ele deixa claro que Deus não é impressionado pelo volume ou pela complexidade de nossas palavras, mas pelo conteúdo sincero do coração. Quantas vezes nos pegamos repetindo frases sem refletir sobre elas? Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. Ele escuta não pelo quanto oramos, mas pelo que expressamos com autenticidade. Pense em uma conversa entre amigos. Quando há sinceridade, poucas palavras podem transmitir uma mensagem poderosa. Da mesma forma, a oração deve ser um reflexo genuíno de nossos pensamentos e emoções. Em vez de seguir fórmulas decoradas, podemos nos expressar com espontaneidade, falando com Deus como um pai amoroso que conhece até mesmo o que não conseguimos verbalizar. Isso elimina a pressão de orar da maneira certa e nos convida a uma comunicação mais verdadeira e libertadora. Jesus nos ensina que cada palavra dirigida a Deus deve carregar intenção e significado. Não se trata de recitar longos discursos, mas de abrir a alma com honestidade. Que tal repensar a maneira como você ora? Experimente falar com Deus de forma simples e direta, como quem conta algo importante a um amigo íntimo. Essa mudança pode transformar radicalmente sua experiência de oração, revelando um novo nível de proximidade com o Pai. Oração modelo, o Pai Nosso. Para guiar seus discípulos, Jesus apresentou uma oração modelo que se tornou um marco na fé cristã. O Pai Nosso, ele disse: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 9, 13. Essa oração é uma síntese perfeita do que significa falar com Deus, abrangendo adoração, provisão, perdão e proteção espiritual. Cada frase do Pai Nosso nos ensina algo profundo. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, reconhecemos a grandeza de Deus e nos colocamos em submissão diante de sua santidade. Pedir o pão nosso de cada dia nos lembra de nossa dependência diária do Senhor. E ao clamarmos por perdão, somos chamados a perdoar os outros, demonstrando um coração que reflete o caráter de Cristo. Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. A oração é tanto um ato de humildade quanto um compromisso com a sua vontade. A oração modelo não é apenas um texto para ser repetido, mas um roteiro para a nossa conversa com Deus. Adore, confie, peça e perdoe, com base nesses princípios. Que tal dedicar um tempo para meditar em cada frase do Pai Nosso e aplicá-la às suas necessidades e desafios? Essa prática pode transformar a maneira como você ora, levando-o a um relacionamento mais profundo e significativo com o Criador. Perseverança e fé na oração e o papel do perdão na oração. Jesus nos ensina que a perseverança é essencial na oração, mostrando isso na parábola do amigo insistente. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11, 9. A persistência não apenas revela nossa fé, mas também molda nosso caráter, ajudando-nos a confiar no tempo e na vontade de Deus. Quantas vezes desistimos de orar porque não vemos resultados imediatos? Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. A resposta divina pode vir no momento mais inesperado, mas nunca antes da hora certa. Outro aspecto crucial que Jesus destaca é o perdão como parte fundamental da oração.
E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Guardar mágoas impede que nossas orações sejam eficazes e que experimentemos a paz de Deus. Perdoar não é fácil, mas é libertador. É como soltar um peso que nos prende e nos impede de avançar espiritualmente. Será que há alguém que você precisa perdoar hoje para que sua oração alcance novas alturas? A perseverança e o perdão estão profundamente ligados na vida de oração. Enquanto persistimos em buscar a Deus, somos moldados por sua graça para liberar o perdão a outros. Que tal colocar isso em prática? Faça uma lista de pessoas que você precisa perdoar e, ao orar, peça a Deus força para liberar o perdão. Assim você verá como sua conexão com o Pai se tornará mais intensa e transformadora. Oração sem dúvidas e a oração em nome de Jesus. Jesus ensina que a fé é indispensável para uma oração eficaz. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Ele nos desafia a confiar plenamente na capacidade e bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Muitas vezes, nossas dúvidas sabotam nossas orações antes mesmo de concluí-las. Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. A fé é a chave que destranca as bênçãos celestiais. Mas será que estamos realmente orando com essa confiança inabalável? Além disso, Jesus orienta que nossas orações sejam feitas em seu nome. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Orar em nome de Jesus não é apenas mencionar suas palavras como um mantra, mas alinhar nossos desejos com a sua vontade e caráter. Isso significa pedir não apenas o que queremos, mas o que glorifica a Deus. Pense nisso como uma criança pedindo algo ao pai, sabendo que aquilo será para o bem da família e não apenas um capricho pessoal. O que podemos aprender aqui é que orar com fé e em nome de Jesus transforma a maneira como nos conectamos com Deus. Quando você ora, pergunte a si mesmo: estou realmente confiando que Deus pode fazer isso? E minha oração reflete o caráter e os propósitos de Cristo? Essa perspectiva pode mudar radicalmente o impacto de suas orações, permitindo que você experimente milagres que antes pareciam impossíveis. A importância da vontade de Deus na oração e a expressão de gratidão. Jesus nos mostrou, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, a importância de submeter nossas orações à vontade de Deus. No jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Essa atitude demonstra uma confiança absoluta no plano perfeito de Deus, mesmo diante do sofrimento. Muitas vezes, queremos que nossas orações sejam atendidas de acordo com nossos desejos, mas Jesus revela o que a maioria não sabe sobre falar com Deus. Submeter-se à sua vontade nos conduz a um propósito maior. Além da submissão, a gratidão deve ser uma constante em nossas orações. O apóstolo Paulo nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão muda nossa perspectiva, ajudando-nos a reconhecer as bênçãos de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Que tal começar a orar agradecendo pelas pequenas coisas? Muitas vezes, esquecemos que até mesmo o ar que respiramos é uma dádiva divina. Submeter-se à vontade de Deus e cultivar um coração grato são práticas que transformam nossa vida de oração. Ao orar, experimente dizer: Senhor, eu confio no teu plano mesmo quando não o entendo completamente. E obrigado por tudo o que já fizeste por mim. Essa postura não apenas agrada a Deus, mas também fortalece nossa fé,
preparando-nos para receber respostas que vão muito além do que pedimos ou imaginamos. Inspiração para suas próximas conversas. Agora que você descobriu o que Jesus revela sobre como falar com Deus, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Suas orações vão continuar no automático ou você vai se abrir para uma comunicação real e transformadora com o Criador? Lembre-se, Ele não busca palavras perfeitas, mas corações sinceros. E, mais importante, será que hoje é o dia de perdoar alguém, ajustar seu foco ou confiar mais na vontade divina? Se esses ensinamentos tocaram seu coração, imagine o que mais você pode descobrir caminhando nessa jornada espiritual. Que tal seguir aprendendo junto comigo? Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios e as verdades profundas que Jesus nos deixou. E não esqueça, sua transformação começa agora e a próxima conversa com Deus pode mudar tudo.